Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Desde já agradecemos aos novos inscritos nesse trabalho de divulgação da doutrina do caminho, que é um trabalho primordial para a evolução do espírito. Compreende-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais uma leitura de condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas aos seus filhos. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do boletim. Catolicismo e protestantismo e outros ismos nunca virão a ser cristão, porque estão contra os 5 fatores fundamentais da doutrina do caminho entregue por Jesus, o verbo exemplar e modelo de comportamento. Os 5 fatores são moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. A Igreja Católica Apostólica Romana, ou a grande prostituta, assim como o Apocalipse a qualifica, ou a besta 666, fundada por Constantino Cloro no ano de 313, porque os primeiros padres judeus foram os primeiros a participar como padres católicos, que estavam radicados em Roma, porque o catolicismo é um misto de judaísmo e jupiterianismo. Jupiterianismo era a igreja oficial do Império Romano. E no começo, fingidamente, como dizia, não queria ocupar os templos do deus Júpiter e passou a fazer seus cultos nas catedrais, que era uma espécie de tribunal de justiça ou bolsa de valores que dava sua sentença. Mais tarde veio o protestantismo, mais ou menos em 1500. Lutero vem no trabalho de restauração da doutrina também, porque é um degrau da doutrina, não podemos deixar de falar isso. Publicou as teses lá no Vaticano, foi perseguido, fugiu e conseguiu a liberdade de culto e também a tradução dos livros, mas ficou na idolatria da letra, porque uma idolatria de imagens e outra idolatria da letra. A imagem, a Igreja Católica, idolatria da letra, o protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo, que Jesus tão sabiamente viveu e praticou a cada instante como verbo exemplar que era e é, porque essa instituição jamais passará. E ele afirmou: o Pai é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. Tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. O que eu faço, fazei vós também. Mas criaram o conceito ridículo de perdão de pecados, que não existe perdão de pecados em Deus. Quem erra é escravo do erro, tem que pagar até o último centil, como ele também deixou bem claro isto. Mas foi adulterado para poder se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse. Vamos a mais leitura de um boletim deixado por ele. Princípio sagrado, Oswaldo Polidoro. Vamos aprender diretamente da fonte que é Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade
seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Catolicismos, protestantismos e outros ismos virão a ser cristão? Acredita você, leitor, que os vários catolicismos e vários protestantismos e muitos outros ismos, incluindo os fanáticos de compilações e codificações, feitas no século XIX, vem algum dia a se compenetrar do que é realmente a doutrina que Moisés e Jesus entregaram aos filhos de Deus lotados no planeta Terra, ou a toda a carne, como ensina a Bíblia? Você mesmo, leitor, se julga cristão, sabe o que é cristianismo? Entende do programa doutrinário que é o Evangelho do Verbo exemplar, não de Jesus apenas, mas da instituição modelar e modeladora que Jesus veio viver, já que foi ungido ou feito exemplar, ou alfa e ômega, portanto representando tudo que é derivado de Deus, o princípio único, e que a ele deve retornar como igual o Espírito e verdade? Para entender de cristianismo, é necessário entender isto. O Verbo modelo afirmou: outro é que de mim dará testemunho. E teve de afirmar: tenho muito a vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E o Evangelho eterno, ou aviso final, só está prometido no Apocalipse para antes de findar do segundo milênio. Apocalipse 14:6. Porque mosaísmo e cristianismo não existem fora daquilo que foi prometido aos patriarcas, aquilo que Moisés entregou, aquilo que os profetas fizeram, aquilo que fez o precursor, aquilo que Jesus cumpriu, como o verbo modelo, aquilo que representa a ressurreição geral ou espiritual e material, aquilo que o glorioso Pentecostes representa, aquilo que o Apocalipse aponta, isto é, as tragédias do findar do segundo milênio, para porem fim às terríveis corrupções forjadas pelos clericalismos e outros ismos, a fim de poder haver o retorno à doutrina de Deus, ao verdadeiro Evangelho. Você, leitor, é capaz de entender isso que acima acabou de ler? Porque Moisés entregou a lei moral suprema e o primeiro batismo de dons? Porque que Jesus, ungido Verbo, modelo por Deus, entregou o segundo batismo de dons espirituais e não disse tudo quanto precisaria dizer? Porque o Verbo modelo anunciou no sermão profético quantas corrupções iria surgir para mais tarde, através de terríveis cataclismas, serem punidas, para então haver o retorno à doutrina da verdade? Porque nos capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse estão previstos todos os terríveis abalos restauradores e também a entrega do Evangelho eterno? Quando a corrupção romana mandou fazer a Vulgata, foram alterados os números dos capítulos. O capítulo 13, apontando a corrupção romana, deveria estar antes do capítulo 10. E os 10, 11 e 12, portanto, depois do 13. É profundamente lastimável que, para haver o retorno à doutrina de Deus, tenha de haver uma guerra atômica, ou apocalíptico dilúvio de fogo, que reduzirá os viventes a 1/3. Mas, quem lê esta mensagem apocalíptica terá em síntese todo aquele informe prometido por Deus, para antes de findar do segundo milênio. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus
deveria se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos, ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque, antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O Supremo Documento. Deus feito lei. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte do ignorantismo humano, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Há de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Tudo em mosaísmo e cristianismo é calcado no profetismo, jamais em clericalismos ou sacerdotismos, para ser assim e, portanto, de toda a carne, não de súcias e camarilhas politiqueiras e vendedoras de enganações. Deus enviou 2 derrames de dons mediúnicos, vide Números capítulo 11 e Livro dos Atos 1 e 2. O estudo dos textos chega para quem é inteligente e honesto. Lembra-te bem, leitor, antes de começar a ler os textos bíblicos que dizem respeito ao fundamento vivo do cristianismo, de pôr a consciência em dia com a justiça divina. Leia o que Jesus ensinou em Lucas 12, 10. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico e cultor do revelacionismo,
Deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo o tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito, para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola a Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Leu bem, leitor? Entendeu sobre as graças mediúnicas? Ficou fundamentada a doutrina de Deus? Quem andou e anda mercadejando erros e mentiras? E como consertar tamanhas sujidades? Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo Filho teu, depositar de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que o teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade.
santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço as minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Graças a Deus. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio, ó Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autonivealização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Quem falar em Deus ou do princípio único, na verdade, na justiça divina, na lei de Deus, nos dons do Espírito Santo, no trabalho de Moisés e de Jesus, no cristianismo ou no Evangelho, e principalmente no Apocalipse, que não esconda dos filhos de Deus a verdade sobre os três fatores fundamentais da doutrina da verdade, que são a lei de Deus, a significação do verbo exemplar e o documentário sobre os dons intermediários, porque a lei manda, o verbo exemplifica e os dons mediúnicos foram deixados como alicerce vivo da doutrina. Colocar homens, rotulados ou não, apalhaçados ou não, no lugar da doutrina é obra abominável. A liderança é da doutrina, que é perene, enquanto os homens passam, seja lá quem forem, como Apocalipse promete, para antes de findar o segundo milênio, o Evangelho Eterno. Procure cada um o livro. Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham aí no canal, com as leituras semanais dos boletins. Pedimos que continue compartilhando os vídeos, deixe o seu like no canal. Sempre ouçam os vídeos até o término para ficar inteirado das verdades divinas. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem todos nas bênçãos divinas.